Bom, pessoal, nós vamos aqui então no livro de História, na página 92. Nós vamos voltar a falar, aliás, continuar falando sobre essa interação entre os portugueses e os indígenas, tá? Então, na página 92, nós vamos começar a ler lá em cima, diferenças. Acompanhem comigo a leitura. As diferenças entre os povos indígenas e os portugueses eram muitas. Os indígenas viviam em aldeias, na mata. As moradias eram, em geral, feitas de madeira, cobertas com palhas de palmeira, como o buriti, e não havia muita mobília nelas. Os portugueses, por outro lado, vinham de cidades da Europa, onde moravam em casas de tijolos e dormiam em camas. Os indígenas conheciam muito bem as plantas e os caminhos na mata, que eram desconhecidos para os portugueses. Eles não conheciam o dinheiro, armas de fogo, cavalos e alguns outros animais, coisas com as quais os portugueses estavam habituados. O texto abaixo conta como foi um dos primeiros encontros entre portugueses e indígenas. Ele foi escrito por Pero Vaz de Caminha. Então, pessoal, aqui embaixo eu não tirei, não tá aqui na foto, porque é uma atividade que vocês vão fazer com a atividade número 2. É um texto que foi escrito pelo Pero Vaz de Caminha. Quem era esse? Era um homem que estava nessa primeira viagem, né, feita pelos portugueses que chegaram ao Brasil, e ele era dos escritores, né, era uma das pessoas que escrevia os acontecimentos, os fatos, para depois levar para Portugal, para chegar a Portugal essas informações. Então tem um trechinho aí. Então eu quero que vocês leiam sozinhos, né, e tentem fazer a atividade número 2. Tá certo? Depois de fazer a atividade número 2, nós vamos para a página 93, a página aí ao lado, que está aparecendo aí agora, tá bom? Então vamos todo mundo lá em cima comigo na página 93. Tempos mais amistosos. Vamos lá? Durante algum tempo, a relação entre os portugueses e os indígenas foi, de modo geral, pacífica. O que é modo geral, pessoal? Nem todos, né? Sempre houveram conflitos. Só que, de modo geral, a maioria era algo mais pacífico, tá? Muitos indígenas trabalhavam para os portugueses, retirando da mata as árvores que seriam enviadas na Europa, vendidas na Europa, que seriam enviadas, né, e vendidas lá na Europa. Os indígenas também ajudavam a carregá-las para os navios. Além disso, eles forneciam aos portugueses alguns alimentos que cultivavam, como a mandioca. Em troca, né, na troca desse trabalho que os indígenas tinham, em troca dos produtos e do trabalho, os indígenas recebiam, no início, miçangas e pentes. Para facilitar o corte das árvores e apressar o trabalho, passaram a receber também ferramentas como machados. Então aí, ó, tem uma imagem, né? Tem uma representação de uma gravura do André, dos indígenas, trabalhando na extração, né, na retirada das árvores do pau-brasil, em 1575. E aqui embaixo tem alguns exercícios que eu não pedi para vocês fazerem, mas vamos passar por eles agora só para a gente conversar um pouquinho, né? Então, quem são as pessoas que estão sendo retratadas na imagem? Os índios, né? Eles estão retirando, tá vendo que eles estão trabalhando ali, ó? Eles estão retirando o pau-brasil, né? Cortando e levando até as embarcações dos portugueses. Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Foi isso que a gente conversou agora, né? Retirando, e está vendo que eles estão próximos ali do mar, porque era o lugar mais próximo dos navios, das embarcações, né? Depois, essas árvores, elas vão deixando de ter ali próxima, eles vão tendo que retirar mais longe. Só que no começo tinha ali pertinho, então era dali que era retirada, tá? E também, aí depois a gente fala como que, aqui na número 4,
Como que esse trabalho dos indígenas eram recompensados, né? Era a base de troca. Então, os indígenas trabalhavam, retiravam essas árvores. Em troca, eles ganhavam o quê? Eles recebiam as miçangas, os pentes, né? E recebiam ali um material que eles não conheciam, que era, por exemplo, o machado, né? Para eles conseguirem trabalhar melhor. Então, foi assim que se deu início à relação entre os portugueses e os indígenas, tá? Essa relação vai mudar, vai ter alguns conflitos durante, mas no início foi assim. Pessoal, qualquer dúvida é só me chamar e tentem fazer a número 2 da página 92, tá certo?